Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje a gente vai falar sobre as emoções. Essa tal de emoção pode influenciar no risco, aumento de risco de infarto. Você pode estar vivendo isso aí e não está percebendo, cara. Então vamos abrir o olho, vamos ouvir hoje uma especialista nessa área, cardiologista, para a gente entender como é que eu evito, como é que eu me cuido e como isso acontece. Um coração partido pode dar infarto. Doutora Luísa Boing. Isso mesmo. Especialista e cardiologista. Obrigado pela sua presença, doutora. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso. Muito obrigada pelo convite. E vamos falar hoje sobre o órgão mais importante aí, o nosso coração. Olha, já começou chegando a cardiologista colocando o coração, mas o coração puxar a sardinha pro meu lado, né? É honesto, o coração é maravilhoso. Uma das coisas que a gente fala, infarto do miocárdio, é esse infarto do coração. Isso mesmo. O infarto nada mais é do que obstrução ali dos vasos que levam o sangue para o músculo do coração funcionar. Então, quando a gente tem obstrução desses vasos, o músculo deixa de receber aquele sangue com aquele oxigênio, os nutrientes e vai acabar sofrendo. O infarto, basicamente, é isso. Exatamente é isso. E aí, com a falta disso, obrigatoriamente morre ou pode ter só uma falta transitória? Como é que funciona geralmente? Isso, exatamente. Geralmente ocorre morte celular mesmo, o infarto é isso, né? Então, lesão e morte celular. Obviamente que quanto mais rápido a gente consegue levar o paciente lá para um centro de hemodinâmica, conseguir abrir esse vaso, colocar o stent, né? E recuperar, voltar esse fluxo de sangue lá para o músculo do coração, com certeza menos lesão a gente vai ter. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, tempo é músculo. Tempo é músculo, tempo é vida. É vida, com certeza. E o infarto, hoje a gente ouve muito falar, é uma das doenças que mais mata no mundo? Sim, sem dúvida. É a doença que mais mata no mundo. Mata mais do que câncer. Então, é a número 1. E uma das outras características também, que a gente via muito na televisão, mas eu percebi que é menos. Como é que eu desconfio que eu possa estar tendo infarto ou alguém ali ao meu lado possa estar tendo esse infarto? Geralmente é a dor no peito, né? Aquela dor no peito clássica que ocorre bem aqui no meio, no centro. Costuma ser em aperto, em queimação. Pode ficar só ali, mas pode irradiar para os braços, para o pescoço, para a mandíbula. E pode vir acompanhada de outros sintomas, como, por exemplo, falta de ar, náusea, tontura e desmaio. Mas existe o infarto que não é clássico, né? Ele é o infarto silencioso. Então, muitas vezes, a pessoa pode não sentir a dor no peito. Ela pode sentir só apenas um suor frio ou uma falta de ar. E um exemplo disso foi o meu avô. Ele infartou a primeira vez com 71 anos e ele teve única e exclusivamente só o suor frio. Então, ele sentiu um suor frio aqui na região do pescoço, se espalhou para o corpo todo e acabou que ele pensou, nossa, devo estar infartando. Uau! Procurou o cardiologista, que já era o cardiologista dele, chegou lá no consultório, que era do outro lado do escritório dele, do trabalho. Chegou lá, o médico falou para ele o quê? Espera um pouquinho, já vou te atender. Ele falou, não. Que isso? Não vou ficar sentado aqui não. Pegou um táxi, correndo, foi para o hospital, chegou lá e estava infartando. Então, ele teve um infarto silencioso, né? Que não é clássico, não é aquele com a dor no peito típica, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, a conduta é basicamente essa, hospital. Hospital, sem dúvida nenhuma. A gente não pode perder tempo, tem que correr para o hospital. E para eu entender, qualquer situação dessa eu já entro em pânico, porque eu também não quero deixar ninguém assustado. Ou eu posso considerar mais assim, ó, eu sou uma pessoa suscetível a ter infarto, se acontecer uma coisa muito diferente do habitual, aí é melhor ir. Como é que se orienta habitualmente? Na verdade, a orientação é, se você tem dor no peito, e se essa dor no peito dura mais do que 10 a 20 minutos, o ideal é você procurar o pronto-socorro imediatamente. Porque o risco, né, de ser um infarto e de você não fazer nada é muito maior. Então, o ideal é ir para o pronto-socorro mesmo para receber uma avaliação especializada. É melhor chegar lá, o médico falar, não é nada, tá tudo bem, fizemos exame, você tá ótimo, do que não ir. Exatamente, fique seguro, vai para casa tranquilo, né, do que não ir. Exato. Agora, uma coisa muito comum também, que aí eu falo de mim, às vezes a gente sente aquela dor no peito, aquela pontada, aquilo tudo mais, e pode ser às vezes mais da costela, do músculo e tal.
Tem como a gente ter uma ideia de diferenciar um do outro? Sim, dor no peito pode ser muita coisa, né? Certo. Pode ser dor muscular, pode ser até ansiedade, né? E tem outros órgãos aqui dentro da caixa torácica. Então, a dor no peito clássica, típica, é essa mesmo que ocorre em aperto, queimação. Geralmente é de forte intensidade, vai para o braço, pescoço, mandíbula, pode correr até para o braço direito, mas o mais comum é no braço esquerdo, pode ir para a barriga, pode ir para as costas. Então, essa é a dor típica. Fugindo disso, tem vários outros tipos de dores, né? Que geralmente não são dores relacionadas ao infarto em si. Então, se você tem uma dor que parece com essa dor de infarto, vá para o pronto-socorro para ser avaliado. Negociação. Exatamente. Agora, a dor muscular, uma coisa que eu percebo. Eu posso diferenciá-la do infarto. Olha, eu fazendo minha consulta, hein? Fica à vontade. Sentir aquela dor. Eu dou aquela esticadinha, alivia. No infarto, isso pode acontecer de ter esse alívio dessa dor só de esticar um pouquinho e depois de alguns segundos, minutos, ela voltar ou não? Geralmente não. Geralmente a dor do infarto, ela vai melhorar quando você está em repouso. Por quê? Porque geralmente ela é desencadeada quando você faz algum esforço, então do tipo caminhar mais rápido, subir ladeira, e aí quando você para, você vê uma melhora, opa, isso pode ser do coração. Entendi. Ou quando você vai a um pronto atendimento e lá são feitas algumas medicações específicas e aí ela pode melhorar também. Então a dor do infarto, geralmente ela não melhora com movimentação, com respiração profunda ou quando você fica mais tranquilo. Isso pode ser muscular, pode ser de ansiedade, outros diagnósticos, né? Que eu acho que todos nós, mais jovens, mais velhos, já passamos por um momento desse. Aquela dor no peito, você fala, meu Deus, será que é infarto? Aí, eu vou te falar que tem 2 dias. Eu dei aquela esticada, falei, aliviou. Agora aquela ansiedade até diminui. Exato, exatamente. Confunde bastante, né? Principalmente quando a gente tem esse quadro de ansiedade associado. Então... Nem tenho, muito pouco, tá? Então pode confundir mesmo. E uma das características que a gente sempre ouve de vocês, cardiologistas, é cada vez mais jovens estão infartando. Isso é verdade ou simplesmente o diagnóstico está sendo feito com mais facilidade? É verdade, é verdade. A gente se questiona, então, em relação à genética, né? Porque a genética tem muito envolvimento em desencadear o infarto, né? Em desencadear ao longo da vida o entupimento lá dos vasos do coração. Mas a gente sabe que os hábitos, então o estilo de vida é muito importante. E como o brasileiro vem aí nos últimos anos piorando seus hábitos, piorando o estilo de vida, né? Então, o estresse, muito importante, o sedentarismo, a obesidade, a alimentação ruim, tudo isso são fatores de risco que estão ligados sim ao desenvolvimento do infarto. Então, a população brasileira vem infartando cada vez mais jovem. O paciente que eu já peguei no consultório, na verdade no hospital e que depois acompanhou comigo no consultório, mais jovem de todos, que eu já peguei com infarto, 27 anos. Uau, muito jovem. 27 anos. Então, tinha a questão ali do excesso de peso, da obesidade, tinha a questão do sedentarismo, trabalhava em escritório, vivia estressado, então aquela rotina intensa, diária, se alimentava muito mal. Tudo isso contribuiu junto da genética. O pai dele tinha infartado com 48 anos, a ele ter esse infarto super jovem. Então, 27 anos, muito novo mesmo. Então, até vou aproveitar isso aí. Se na família tem pessoas, pai, mãe, que infartaram muito jovens, é um alerta para os filhos já. Sem dúvida nenhuma. Então, assim como a hipertensão, o colesterol alto, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo, a má alimentação, o estresse, tudo isso é fator de risco para o infarto, a gente sabe que a história familiar positiva, então, parentes de primeiro grau, né? A gente fala pais, irmãos ou filhos que infartaram jovens, é fator de risco também para a gente desenvolver infarto. Então, você pode ter tudo perfeito, tudo controlado na sua vida, mas se você ganhou a genética, você tem esse fator de risco e você pode desenvolver o infarto. Então, a gente precisa ficar bem ligado nisso, né? O que a diretriz brasileira de cardiologia recomenda para a gente?
fazer o acompanhamento, então começar um check-up cardiológico ali antes dos 40 anos, por volta dos 30, 35 anos, se você já tem algum desses fatores de risco. Perfeito. Então, todos esses que eu mencionei, né? Pressão, diabetes, colesterol Independente e da história genética. familiar. Não, e história familiar. Com a história familiar. Com história familiar, que entendi. também é considerado um fator de risco. Tá. Então, mesmo se você não tem nada de doenças, mas você tem algum familiar, né, parentes de primeiro grau que infartaram jovens, o ideal é você já começar o acompanhamento, um check-up cardiológico mais cedo. Então, ali por volta dos 30, 35 anos. Perfeito. Agora, se você não tem fatores de risco, então, não tem doença, não tem genética envolvida, você pode começar ali o seu check-up com um cardiologista de forma anual a partir dos 40 anos. E esse check-up, habitualmente, vamos dizer que eu fiz o primeiro exame, tá tudo bem, tudo sob controle, eu faço uma repetição ainda de um prazo mais curto do que a população normal, ou dá para fazer de ano em ano, por exemplo? Você diz em quem tem os fatores de Quem risco. tem os fatores de risco é a questão genética. De ano em ano. Claro que a avaliação ela vai ser muito individualizada. Se você tem um colesterol que precisa baixar, vai começar um tratamento, ou tem uma pressão alta que está começando o tratamento, precisa ali controlar a sua pressão, talvez você tenha que voltar mais frequentemente no cardiologista, não só uma vez ao ano, né? Mas se tiver tudo bem, tudo controlado, tudo legal, aí de ano em ano, uma vez no ano, já tá ok, já tá bom, né? Melhor do que não ir, né? Então eu falo, quanto mais cedo, melhor. Ótimo. Agora eu queria, dentre esses fatores de risco, você trouxe vários. Eu queria a gente tentar um pouco colocar os principais e qual que é o fator de risco que mais aumenta o risco de infarto hoje na população em geral. Vamos esquecer só o jovem. A gente não tem um fator de risco que aumenta mais, né? A gente sabe que tanto a hipertensão como o diabetes, o tabagismo, né? Fumar, então, e o colesterol elevado, eles são fatores de risco muito importantes, né? E eu falo, se você tem um fator de risco, seu risco é X. Se você vai acrescentando fatores de risco, seu risco vai aumentando gradativamente, né? Então, o seu cuidado vai precisar ser muito maior se você tem hipertensão, dislipidemia, obesidade, fuma, do que se você tem apenas a hipertensão, né? Então, o cuidado de todos esses fatores de risco é muito importante, precisa ser intensivo, precisa controlar a pressão, precisa tratar o colesterol, deixar ele dentro da meta, né? Precisa tentar parar de fumar, não é fácil, mas com a ajuda médica a gente consegue chegar lá, né? Então tem todos esses pontos aí do tratamento de cada paciente que deve ser feito de forma individualizada, no fim das contas, né? Perfeito. Agora a gente está acostumado a ouvir do infarto, essa água gelada quando bate na bunda o pessoal toma juízo, a gente conhece esses pacientes nossos aí, que eu sou da vascular, a gente está meio que perto, né, Luiz? Sim. Agora, outra coisa, a pessoa fala muito em morte, vai morrer de infarto e tal, mas eu queria entender quais as sequelas mais comuns do pós-infarto. O que essa pessoa pode sofrer num pós-infarto? Geralmente o infarto, na maioria das pessoas, ele não deixa sequelas importantes. Quando eu falo sequelas importantes, né, claro, tem todo o emocional envolvido, né? Mas sequelas importantes, o que né, no fim das contas? Queda da função do coração, que a gente chama de coração fraco popularmente, mas no termo médico, insuficiência cardíaca. Então, a grande questão do infarto vai morrer aquela parte do coração, né? E pode ser que morra uma parte pequenininha e que aquilo não interfira no resto da função do coração. Mas pode ser que a parte que morreu lá seja moderada ou grave, né? A quantidade de músculo perdido. E aí a gente vai ter a insuficiência cardíaca, que é uma doença, o coração fraco é uma doença que tem alta mortalidade. Então, esse é o grande problema do infarto no fim das contas. Perfeito. Agora eu quero dar um recado para a galera ali, pessoal que está aí com filhos e tudo mais. Na verdade, quero tirar uma dúvida aqui que vai ajudar todos nós, tá? Se já não se inscreveu aí, também já se inscreve que vai ter muita coisa legal hoje. Eu queria saber em relação ao vape, além do cigarro, tudo isso, já tem alguma coisa daqueles cigarros eletrônicos, falando alguma coisa? Sim, sim. A gente sabe, né, que o cigarro eletrônico, assim como o cigarro convencional, é ruim,
não só para o pulmão, então já tem doenças muito bem estabelecidas da parte pulmonar, né? De destruição pulmonar mesmo. Mas é ruim para o coração também. Então, cigarro normal, cigarro eletrônico, maconha, todas essas drogas, no fim das contas, né, elas aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Não é diferente com o pendrive. O pendrive, fumar pendrive, é coisa que eu não consegui entender. E outra coisa também que chama atenção no jovem, que eu vi um caso vascular, é o uso de bebida alcoólica em excesso e às vezes associada a energético. Isso tem dado problemas cardíacos também? Sim, sim. O energético, a grande questão, né, é que ele possui cafeína e outros estimulantes. Então, isso é prejudicial, sim, para o coração. A gente sabe que tem uma dose segura, que não compromete a função do coração de cafeína no dia, que é por volta ali de 2 xícaras, né? 300 miligramas de cafeína. A gente sabe que o energético ele tem muito mais do que isso. Às vezes, 2, 3, 4 vezes doses maiores de cafeína. Então, isso é muito preocupante, porque pode sim desencadear arritmias e pode sim desencadear infarto. Em relação ao álcool, o álcool a gente já sabe, não é mais como era antigamente, né, de que uma tacinha por dia tá liberado e até faz bem para o coração. A gente já sabe que não, que o álcool em qualquer dose ele é tóxico para o coração, né? Então, pensando no álcool sendo tóxico e no energético podendo gerar todas essas complicações, se você une um ao outro, a gente já sabe que o resultado não vai ser muito bom. E agora o assunto. Me conte. Não, mas é um assunto que a gente já combinou de falar. Não vou te surpreender agora. Aquele coração partido, oh, meu Deus, aquele fim de relacionamento, a tristeza, as emoções, elas podem ser fatores de desencadear esse infarto? Pode sim. Não seria o infarto clássico, vamos dizer, né? Que é aquele que eu comentei ali, que é por obstrução dos vasos do coração. A gente tem uma síndrome chamada de síndrome do coração partido, ou a famosa síndrome de Takotsubo, né? Essa síndrome nada mais é do que quando a pessoa passa por um evento muito estressante, tanto da parte emocional quanto da parte física, ela pode desencadear um quadro semelhante ao infarto. Então, pode ter dor no peito, chega no pronto-socorro com aquela dor, né, depois desse estresse importante emocional, e aí vai fazer todos os exames. Faz o eletrocardiograma, tem alteração. Faz o exame da troponina, o exame de sangue, vem alteração. Opa, deve ser infarto. E aí a gente leva esse paciente lá para o setor da hemodinâmica para fazer o cateterismo. Certo. Chegando lá no cateterismo, a gente vai olhar os vasos procurando obstrução para logo conseguir abrir esse vaso, tratar, botar o stent. E a gente chega lá e não encontra obstrução. Nossa, o que pode ser isso? E aí a gente vai olhar o músculo do coração. E a gente percebe que esse músculo, numa boa parte dele, tem uma redução da função. Tá mais fraco. Fica mais fraco, exatamente. E a gente consegue fazer uma imagem lá no cateterismo e a gente percebe que esse coração ele tem um formato que se assemelha a uma armadilha para capturar polvos, que é utilizada lá no Japão e chamada de Takotsubo. Por isso o nome da síndrome de Takotsubo. Uau! Que legal. E já foi muito estudado, a gente consegue compreender um pouco dessa doença, né? Mas tem uma parte ainda que fica meio nebulosa aí para a ciência. A gente sabe que o estresse, tanto emocional como físico, ele vai desencadear ali, então, uma liberação de hormônios, de catecolaminas, que a gente chama. Sim. E o nosso coração, ele tem receptores para esses hormônios, para esses neurotransmissores. E a gente sabe, então, que nesse momento da liberação muito grande desses hormônios, o coração ele pode sentir. E aí vai desencadear todo esse quadro que eu falei para você, que é muito semelhante ao infarto. Não é um infarto em si, mas é semelhante. Mas deixa sequela, fica a lesão definitiva por vezes. Pode ficar definitivo, mas na maioria dos casos é algo transitório. Então a gente sabe que vai melhorar, tem que ser tratado com medicações, muito semelhante ao tratamento do infarto, é o tratamento clínico medicamentoso. A gente sabe que vai melhorar em alguns meses, mas não sabemos exatamente em quantos meses, né?
Uau, mas essa pessoa, eu sei que você falou que tem muita coisa ainda a entender da doença, mas é uma pessoa que já tem essa predisposição ou não? Na verdade, não tem muita relação com predisposição. Claro que a gente percebe que essa síndrome acontece mais em mulheres de meia idade, né? Geralmente depois de uma notícia muito forte na vida, geralmente o falecimento de algum filho, ou o falecimento de um esposo, ou mesmo um divórcio, mas a gente já sabe que não é uma síndrome exclusiva de mulheres, então ela pode acontecer em qualquer pessoa, mesmo sem ter antecedente da parte emocional, psicológica. Então pode acontecer nos homens, mostra que a gente tem coração também. Exatamente. Nós somos de tudo e que isso. pode partir. Pode partir também, já tô lembrando do meu passado, já tive coração partido. E essa lesão não tem relação, então, com o oxigênio e nutriente que vem dos vasos? Não é o vaso que fecha ou não? É uma lesão direta nos músculos? Direta no músculo cardíaco. Não tem relação com o vaso em si, com a obstrução do vaso. Eu Muito nunca ia imaginar que eu né? vi isso aqui. Muito interessante. Tem uma história que pode ser que tenha relação com isso. O Carlos Drummond de Andrade, ele faleceu de infarto 12 dias depois da filha dele, de saber que a filha dele tinha partido. Então, na época, falaram que ele morreu de amor ou morreu de tristeza, né? Foi laudado como infarto, mas será que foi infarto mesmo? Ou será que foi a síndrome do coração partido, né? Olha, nunca saberemos. Incrível. Então já fica a dica, pessoal, nos relacionamentos, cuidado, não se emocione muito. Não, segura esse coração aí. Então, assim, um momento de alegria, de excitação demais também pode ser um fator. Pode. Não só esse estresse, tanto para o negativo como para o positivo emocional, mas até um estresse físico mesmo, né? Por exemplo, já vi pacientes que correram maratonas, que fizeram triatlon, que subiram montanhas e desencadearam a síndrome. Super atletas que não tinham nada para ter isso. Exatamente. Já vi pacientes também pós-trauma. Então, trauma no sentido de impacto, né? Sofreram um acidente automobilístico e foram para o hospital devido a isso, e depois a gente viu essa repercussão no coração. Então, sim, está muito relacionada à emoção, mas tem essa outra parte do estresse físico também. Tá, mas assim, uma das coisas que excitam, que agitam muito são as drogas lícitas, algumas ilícitas. Uhum. Falando primeiro das ilícitas, cocaína e tudo mais, causa isso ou já é diferente? É diferente, é outra coisa. Pode causar infarto mesmo, né? Essas drogas, elas estão muito relacionadas com o aumento ali da coagulabilidade do sangue, inclusive dentro dos vasos do coração. Então, aumenta a chance de formar trombos, formar coágulos. Fechar essa circulação de forma aguda. Isso, exatamente. Então, eu já vi diversos pacientes que fizeram uso de drogas, principalmente a cocaína, e chegaram pra gente lá no setor da hemodinâmica para a gente fazer o cateterismo, porque estava infartando, e lá no momento de olhar dentro dos vasos encontramos coágulos. Sim, mas a droga ela também pode causar lesão direta no músculo do coração também? Ela pode, mas é menos comum, tá? É mais comum relacionada à parte vascular, na sua área. Mais ou menos. Coração não meta a mão, não. Nem vem. Isso aí deixa para mim. Totalmente. Agora, das drogas lícitas que a gente tem o uso aí, como a lidexanfetamina, a ritalina, que são medicações usadas para algumas doenças como TDAH e tudo mais, elas aceleram, elas são anfetaminas. Isso. Elas podem aumentar um pouco esse risco? Pode aumentar sim, mas a gente vê mais em relação, na verdade, ao sistema elétrico do coração, né? Então eu sempre falo para meus pacientes que o coração é como se fosse uma casinha. A gente tem os encanamentos, né? Então os vasos que podem entupir, mas a gente tem também a parte elétrica. E o uso dessas medicações, dessas drogas ilícitas, né? Elas podem estimular ali o sistema elétrico e pode desencadear ali algum tipo de arritmia, né? Então essa é a parte mais prejudicial, né? Tá, e voltando para esse heartbreaking aí, o coração partido, pessoas que têm mais ansiedade, mais depressão, existe algum estudo, alguma coisa que mostram que essas pessoas se tornam mais suscetíveis a isso ou independe?
A gente já sabe, inclusive agora no último Congresso Europeu de Cardiologia, se eu não me engano foi setembro ou outubro, saiu um estudo, um consenso falando que as emoções estão totalmente correlacionadas com a saúde cardíaca e a saúde do corpo todo, né? Então, sim, tem relação. A gente sabe que pessoas mais positivas, mais alegres, com sentido de propósito na vida, elas vão ter menos problemas cardiovasculares. E do contrário, a mesma coisa. Pessoas que passam por situações de estresse, tanto agudas como crônicas, depressão, ansiedade, né? Vivem na tristeza, não tem aquele sentido de propósito, não trabalham a questão da espiritualidade, elas vão ter um risco maior cardiovascular, de morrer por doenças cardiovasculares mesmo. Isso já é bem estabelecido. Nossa, muito interessante. A gente faz podcast, eu confesso até que me emociona agora. É o terceiro podcast seguido, terceiro episódio que eu estou gravando e ouço a palavra propósito, né? É uma das coisas que está entrando no tratamento de doenças e de temas isso, né? totalmente diferentes. Eu falei de câncer, falei tô falando de coração e ontem eu falei de outra coisa. Sim. E todas caminham para um propósito, né? Ou seja, propósito é um combustível para a vida, né? Com certeza. E o coração precisa de propósito. Com certeza. Eu entrei hoje no quarto de uma paciente que está internada no hospital. Ela tinha ido de alta recente e voltou por uma complicação do quadro dela recente. E ela estava chorando. E eu falei exatamente isso para ela. Vamos alegrar, né? Porque a alegria, né? A sensação de propósito, aquele pensamento de que tudo vai dar certo, isso pode mudar completamente o seu tratamento. E isso já é bem estabelecido. Então, bola para frente, vai dar tudo certo. Esse é o pensamento. Legal, energia positiva. Agora, esses sintomas dessa doença específica não vascular são muito semelhantes a do infarto normal? Do infarto vascular, de obstrução? Como assim? Não entendi. Os sintomas que a pessoa sente. Essa dor no peito, do coração partido. Do coração partido. Eu não vou conseguir falar o nome japonês lá que você falou. Síndrome de Takotsubo. Os sintomas são iguais aos sintomas de infarto. Iguais. Não tem diferenciação. Tanto que o paciente chega na emergência achando que está infartando. E a gente recebe ele, os exames mostram pra gente que ele está infartando. Tanto no eletrocardiograma como na troponina, no exame de sangue. E a gente só vai descobrir quando faz o cateterismo. Mas se você está falando que a troponina muda, é sinal de que as células estão sofrendo. Sim. O músculo cardíaco, como ele tem alteração no músculo, né? As células, elas sofrem mesmo. Então, o sofrimento, ele é o mesmo do infarto, né? No sentido de que as células, elas sofrem e elas podem morrer. Mas a causa não é a obstrução do vaso. A causa é única e exclusivamente muscular mesmo. Agora, eu estou pensando aqui, como é que eu vou me prevenir disso, né? Uma das coisas, primeiro, é muito comum essa doença ou ela é uma doença rara? Não, ela não é comum, ela é rara. Graças a Deus. Menos mal, porque daqui a pouco a gente está proibido de terminar relacionamento sem tomar um ansiolítico antes. Mas, de qualquer forma, aquela pessoa, para não ter isso aí, evitar grandes emoções. Então, vou me arriscar. Uma pessoa com ansiedade, uma pessoa muito intensa e tudo mais, um tratamento com medicação, controle disso aí, seria um dos fatores para diminuir o risco. Exatamente, é importante realmente quem já tem, né, doenças da mente controlar, então avaliação com psiquiatra, necessidade de uso de medicação, tudo isso indicado pelo especialista e fazer um acompanhamento com o psicólogo, né, terapia, maravilhoso. Tá. Depois de eu ter essa doença, depois de eu evoluir, seja com um pouquinho de sequela ou não, existem medicações que eu preciso tomar para o coração e tomar para o resto da vida? Sim, o acompanhamento ele é bem individualizado. Então, já vi muitos casos de pacientes que mantiveram a queda da função ali do músculo do coração, então tiveram uma insuficiência cardíaca e mantiveram essa insuficiência cardíaca e precisam acompanhar até hoje, tomam medicação para tratar essa insuficiência cardíaca. Outros pacientes não, outros recuperaram aquela função do coração, então acompanharam comigo por um período de tempo, ficaram bem e depois a gente conseguiu suspender as medicações. Claro, o acompanhamento ele continua, né? Porque a gente nunca sabe como que vai de fato reagir esse coração, se ele vai continuar bem ou se ele vai apresentar alguma outra coisa no futuro. Então o acompanhamento ele é contínuo naquele check-up anual de sempre.
Mas realmente pode ter esses dois caminhos aí a seguir. Quais as medicações habitualmente que a gente usa no infarto normal? Se a pessoa teve um infarto por doença de colesterol na parede da artéria, aquilo lá que é o mais habitual, a aterosclerose. Quais são as medicações mais habituais que a gente usa? No infarto clássico, na obstrução, a gente costuma usar o AS, né, o ácido acetil salicílico, e um segundo antiagregante. Então, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, tem diversas medicações aí desse segundo grupo. Perfeito. Então, essas duas medicações tem que usar, no mínimo, por 1 ano depois do infarto, ou mesmo 1 ano depois de ter implantado o stent para desobstruir o vaso. Ok. Então, são medicações importantes. A terceira medicação, que vai ser fundamental e vai ser utilizada com certeza para o resto da vida, são as estatinas. Então, as medicações para reduzir o colesterol. Ah, mas o que o colesterol tem a ver com tudo isso? Absolutamente tudo, né? Então, o colesterol ele vai se depositar lá nos vasos ao longo da vida, vai chegar no momento que o vaso vai entupir. Ah, mas por que eu tenho que usar a medicação para baixar o colesterol depois de ter infartado, né? Já infartei, já obstruiu? Sim. Por quê, né? É simplesmente pelo fato de que você quer prevenir que outros vasos entupam. Então, você vai usar aquela medicação para prevenir novos infartos e também para reduzir a inflamação daquele vaso onde já tem aquela placa de gordura. Então, as estatinas são medicações fundamentais, são já bem estudadas há muitos anos e elas reduzem o risco cardiovascular. Tá, mas o AS eu mantenho para a vida inteira também junto com a estatina. Sim, geralmente o AS ele é utilizado, a gente fala ad eternum, né, junto com a estatina, a não ser que o paciente apresente aí no meio do caminho algum tipo de sangramento, alguma outra questão que a gente precise parar a medicação, mas geralmente é utilizado para o resto da vida. Entendi. E uma das coisas que a gente vê muito, que eu sou vascular, a gente usa muito também é essa estatina, porque do mesmo jeito que entope o coração, né, para todo mundo saber, pode entupir a perna. Então, às vezes, o problema começa na perna e depois vai para o coração ou vice-versa. Exatamente. Então, a gente elas sempre são se doenças encontra no final. juntas. Exato. Agora, uma coisa que eu vejo com certa frequência é: vai fazer o exame de colesterol, o colesterol está normal. E aí o colega, às vezes, desavisado, tira esse remédio para o colesterol. É isso mesmo ou deve se manter, mesmo que o colesterol esteja normal, para proteger o coração? Então, nós temos o que a gente chama de risco cardiovascular. Então, nós cardiologistas usamos uma calculadora. Na verdade, tem várias delas, mas tem as que a gente gosta mais de usar, que ali naquela calculadora a gente vai colocar todas as informações daquele paciente. Ok. No final, vai ter um resultado. Qual o seu risco? Né, de acordo com os seus problemas de saúde, de acordo com a sua idade. Qual o seu risco? O seu risco é baixo? O seu risco é intermediário? O seu risco é alto? Muito alto? E agora, segundo a última classificação, risco extremo? Então, temos diversas classes de risco. Dependendo de qual classe você tá, vai ter uma meta de colesterol para você ficar dentro para prevenir doenças cardiovasculares. Tá, então, não é por necessariamente exemplo, o que está lá escrito, às vezes é outra meta. Não, exato, esse é o grande erro, porque às vezes a gente pega lá o resultado do exame e fala, ai não, tá ótimo meu colesterol aqui. Não necessariamente, vai para você, pode ser que não seja aquele valor ali, né? Então, por exemplo, o meu risco é baixo, então a minha meta de LDL, colesterol, é menor do que 115. O meu marido possui risco alto, então a meta dele de LDL é menor do que 70. Então veja, tem essa diferenciação, né? Não é a mesma coisa para todo mundo. A avaliação de cada paciente é individualizada. Então a gente vai entender se o paciente vai precisar usar remédio para baixar o colesterol de acordo com a meta. Certo. Basicamente isso. Mas e se o paciente já teve infarto por causa de placa de colesterol? Provavelmente ele vai manter ou ainda assim dá para suspender em algum momento? Se ele já teve infarto, geralmente ele já é classificado ali, no mínimo, como muito alto risco. Então, a meta de colesterol dele já tem que ser um LDL menor do que 50.
bastante Difícil, baixo, né, né? de chegar, né? Muito difícil de atingir assim, com hábitos, vamos dizer, né? Então, geralmente precisa usar a estatina, precisa usar a medicação para baixar o colesterol, para conseguir manter o LDL nessa meta bem restrita, né? E tirando o fato de que, como eu comentei, a estatina ela não vai agir só ali baixando o colesterol totalmente, ela vai agir reduzindo a inflamação do vaso. Então, para quem infartou, é uma medicação indispensável. Se ela reduz a inflamação na placa de gordura no vaso, a inflamação é exatamente um dos fatores necessários para se formar a placa. Exatamente, Então, assim, exatamente. mesmo com colesterol normal, entre aspas, ela vai estar ajudando ali diminuindo a inflamação. Isso, perfeito, esse é o pensamento. Que legal. Tem alguns efeitos colaterais nesse remédio também, a simvastatina, né? A atorvastatina, ou rosuvastatina, e deve ter outras aí já, que você, cardiologista, sabe mais. Quais são os efeitos colaterais que geralmente os pacientes reclamam? Bom, as estatinas, principalmente as mais atuais, né, a rosuvastatina e a atorvastatina, são medicações muito seguras, são medicações que têm pouquíssimos efeitos colaterais e são medicações que podem ser utilizadas em qualquer horário do dia. Diferente das primeiras estatinas. Então, as estatinas mais antigas, né, como lovastatina, pitavastatina, simvastatina, elas têm mais efeitos colaterais e elas precisam necessariamente serem tomadas à noite, né, porque o metabolismo do colesterol ocorre ali na madrugada. Então, quais são os efeitos colaterais mais comuns da estatina? O principal, na verdade, é mialgia, né? Que a gente diz que é dor muscular. É aquela dor principalmente na região aqui do braço, do deltoide e na região dos grandes grupamentos das pernas, das coxas. Então, o paciente vai dizer, doutor, eu tô sentindo muita dor nas minhas pernas. E não é quando eu vou para academia ou quando eu vou sair para caminhar. E que eu não tinha Pode antes. acontecer em qualquer horário, exatamente. Então, esse é o efeito colateral mais comum, mas que geralmente ele vai reduzir ou até mesmo zerar depois de 15 a 30 dias de tratamento contínuo. Então, eu falo, persistam, né? Não é porque começou a doer que vai parar o remédio. Tenta, vamos ver como é que vai ficar. Entendi. Se conseguir Legal. ficar com a medicação e melhorar, maravilha, vamos continuar. Se não, a gente pode tentar trocar de uma estatina para outra para fazer o teste. Perfeito. E outros efeitos colaterais a gente já ouviu falar, às vezes, de agressão hepática também. Isso pode acontecer também. Pode acontecer. Esse é um dos efeitos mais graves, né? Pode acontecer lesão do fígado, que é a intolerância à estatina mesmo, mas é raríssimo de acontecer. Já vi pacientes, mas muito poucos, e que aí realmente não tem como a gente utilizar a estatina e vai precisar suspender a medicação e lançar mão de outras medicações para baixar o colesterol, mas que não são tão efetivas quanto as estatinas. Perfeito. Agora, voltando a falar do infarto, de tudo, prevenir é melhor do que remediar. Então, eu queria entender hoje o que um cardiologista sugere como prevenção de infarto, além do check-up. Além do check-up. Bom, prevenir infarto é o must, né? Vamos dizer assim. Eu sempre falo para os pacientes, se você conseguir chegar no cardiologista o mais cedo possível, por volta dos 30, 35 anos, a gente vai conseguir reduzir muito o seu risco de desenvolver um infarto, né? Eu sempre falo, o risco a gente não tem como zerar, né? Nada na vida é risco zero, né? Se eu for atravessar a rua, eu posso ser atropelado e morrer. Então, a gente consegue reduzir muito mesmo o risco. E isso é baseado naquele famoso clichê de que todo mundo deve ter bons hábitos, né? Perfeito. Então, é baseado realmente em bons hábitos. A gente já sabe que alimentação, atividade física, controle de estresse, até dormir bem, né? Tudo isso está relacionado ali com a prevenção do infarto. Então, sem dúvidas, eu falo muito para os meus pacientes, se tudo isso viesse numa cápsula, seria muito fácil, a gente conseguiria prevenir muitos infartos, né? Mas não é simples assim, né? O paciente precisa querer e precisa levantar todo dia motivado para mudar seus hábitos e manter, né, a constância. Você falou do sono. O sono é uma das coisas que está extremamente relacionada ao aumento do infarto, né? Pessoas que trabalham de madrugada. Isso. E aí entra os médicos, né? Que a gente está Exato. nessa área, enfermeiros, entre outros. E dormir mal, né?
Isso, exatamente. A gente já sabe, né, que essa relação do ciclo sono-vigília, então a gente precisa dormir à noite e ficar acordado durante o dia, porque nossos hormônios estão ali regulando o nosso ciclo, né? Então, se a gente dorme mal, né, e já está bem estabelecido que dormir menos do que 6 horas por noite realmente aumenta o risco de doenças cardiovasculares, inclusive o infarto, né? Mas a gente já sabe que tem, por exemplo, aumento de hipertensão, ou mesmo se o paciente ele já é hipertenso e ele trabalha de noite, né? Que eu tenho alguns pacientes que estão nessa área, dão plantão à noite e tudo mais, tem maior dificuldade para controlar aquela pressão arterial. Então, é muito mais difícil você conseguir controlar a doença se você não consegue, de fato, dormir de noite e ficar acordado durante o dia. Então, tem total relação o sono com o nosso coração e o nosso corpo, né, no geral. Vou roubar mais uma informação boa para nós aí, que toda hora vocês mudam isso em consenso. Qual é a pressão arterial esperada de uma pessoa saudável de 50 anos? Vou ser bem específico. Certo. O que é uma pressão normal? Eu não aguento mais essa mudança. Isso daí tá todo mundo comentando aí nos últimos meses, né? A mídia falou muito sobre isso. De um tanto quanto sensacionalista, né? Tá. A gente já sabe que a pressão ideal é abaixo de 12/8. É a pressão ideal porque abaixo disso a gente não tem alteração de risco cardiovascular. Acima de 12/8, entre 12/8 e 14/9, a gente já sabe que tem uma discreta elevação ali, mas já tem uma elevação de risco cardiovascular. Acima, maior ou igual a 14/9, é a hipertensão. Então, eles definiram aí que entre 12/8 e 14/9, esse limbo, mas que já tem o risco aumentado, é considerada pressão aumentada, pressão arterial aumentada, mas não ainda hipertensão. Então, nessa faixa entre 12/8 e 14/9, a gente precisa já instituir mudança de hábitos, né? E aí, vamos entrar de novo naquele assunto do risco cardiovascular. Qual que é o seu risco? Se você já é considerado ali de alto risco ou muito alto risco e você tá nessa faixa de 12/8, entre 12/8 e 14/9, se você não conseguir mudar seus hábitos em 3 a 6 meses e baixar a sua pressão, talvez a gente já tenha que começar remédio. Mas isso não é para todo mundo. Baixo risco, risco intermediário a gente considera. Legal. Ótimo, você esclareceu algo que eu realmente eu já estava falando. Daqui a pouco a pressão normal é 3/1. Daqui a pouco tá todo mundo desmaiado, caído no chão. Tá todo mundo preocupado com isso daí, né? Mas fiquem tranquilos. Maravilha, já fico um bocado mais tranquilo. Agora, uma coisa que você me falou e que eu parei para pensar, a gente estava falando lá de fator de risco e tal. O que é essa tal lipoproteína também, que eu já ouvi e tal, confesso que eu não sei mesmo. É outra que está aí na mídia, né? A lipoproteína A, ou LPAzinha, que a gente chama, né? Que é o Azinho pequenininho, ela nada mais é do que um colesterol, né? Então, ela é como se fosse o LDL, um colesterol ruim. Tá. Né? Só que ela é 6 vezes mais perigosa, né? Ela é 6 vezes mais aterogênica. Então, ela vai ser capaz de gerar 6 vezes mais risco de você desenvolver ali o entupimento dos vasos pelo corpo, não só no coração, nas pernas, nos vasos do pescoço, né? Ao longo da vida. Então, se você tem a lipoproteína aumentada, assim como o colesterol, você precisa tratar. A grande questão é que nós ainda não temos medicações específicas para o tratamento da lipoproteína A. Por quê? Porque diferente do colesterol, ela é 90% genética. Então, nós não temos ainda como tratar ela, porque as estatinas não conseguem baixar a lipoproteína A. Então, já estamos aí em fase final de desenvolvimento de 2 medicações no mundo, que tem previsão de sair agora em 2026 para a gente conseguir tratar essas pessoas que possuem a lipoproteína A aumentada. Amém. Mas a lipoproteína A está em todos nós, mas tem alguns que são sorteados aí. Exatamente, está em todos nós e ela precisa ficar baixa, assim como qualquer outro colesterol, mas em algumas pessoas ela tem esses níveis aumentados, que vai desencadear todo o risco. Agora que você já entrou no colesterol, vou abusar mesmo. Eu Fica quero à vontade. saber. O HDL é maravilhoso, o LDL e o VLDL são
são péssimos. É isso mesmo? Ou tem alguma coisa diferente disso? É isso mesmo. O HDL, ele é protetor. Então, ele é o colesterol bom, né? A gente já sabe que até ali, mais ou menos o valor de 80, ele é protetor. Acima disso, já não é muito bom. Então, o pessoal fala, eu tenho o HDL super alto, né? Maior do que 100 e tal. Não, a gente já sabe que é um U. Então, a gente sabe que tem um limite, né? Até uns 80, a faixa de 80 e poucos, ele é protetor. Protetor por quê? Porque ele vai tirar aquele colesterol ruim da circulação. Né, ele vai tirar o LDL da circulação. Então, com certeza, a gente precisa ter um HDL bom, um colesterol bom em níveis legais, né, para que você proteja o seu coração. E isso a gente só consegue com alimentação e atividade física. Não existe remédio, não existe milagre para aumentar o colesterol bom. Exato. Tem que se movimentar. Bastante. E a lipoproteína, ela precisa de um exame específico? Porque habitualmente a gente não pede, né? Exatamente. Então, isso é um tanto quanto recente, né? A gente, agora na diretriz europeia, na diretriz brasileira, que foi lançada agora em setembro, a gente já tem orientações sobre a lipoproteína A. O ideal é você medir a lipoproteína A uma vez na vida. Então, você coletar o exame da lipoproteína A, é um exame simples, assim como o do LDL, uma vez na vida, para você entender qual o seu risco. Se sua lipoproteína A é normal, perfeito, vida que segue. Se a sua lipoproteína A está aumentada, você já tem um risco cardiovascular alto e você precisa não só tratar a lipoproteína A, que vamos conseguir em breve, mas tratar o colesterol ruim, ou LDL, porque não dá para ter as duas coisas ruins juntas, né? Que é aquilo que eu falei para você, vão somando fatores de risco. Então, se você tem a lipoproteína A aumentada, e a gente não consegue tratar ela ainda porque não tem medicação para isso. E nem mudança de hábito resolve muito ela. Não, porque 90% genética. Entendi. Então é muito difícil baixar. Eu falo, claro, você precisa mudar seus hábitos, porque isso vai trazer benefícios para a saúde no geral e vai trazer benefícios para reduzir o LDL, mas não a lipoproteína A. Mas, sem dúvida, hábitos e usar a estatina para baixar o LDL até a gente conseguir aí ter medicação para baixar a lipoproteína A. Então, a lipoproteína A seria mais ou menos o seguinte, olha, você já tem umas alterações aqui, se tiver ela junto é pior ainda. É pior ainda. Então, exato. Se eu já te cobrava aqui, daqui para frente é paulada e briga séria para você resolver o resto aqui. Torcer a orelha, exato. Torcer a orelha. Ah, fantástico, fantástico. E dentre os tratamentos hoje que a gente faz, a gente falou de alguns remédios aí. O que mais essa pessoa teria que fazer de exames também para acompanhar depois de um infarto? Geralmente você faz quais exames de acompanhamento? Perfeito. Bom, não existe assim um combo de exames para todo mundo. A gente vai analisar caso a caso. Mas o acompanhamento ideal para quem já infartou é a gente ver se o paciente está desenvolvendo sintomas semelhantes àqueles que ele teve no infarto, do tipo dor no peito ao fazer esforço, né? E fazer alguns exames específicos, como eletrocardiograma, que é um exame básico, né? O ecocardiograma, que é aquele ultrassom do coração que vai acompanhar a função do coração depois daquele infarto, mesmo para os pacientes que tiveram a função do coração preservada. É importante a gente acompanhar com ecocardiograma pelo menos uma vez ao ano. Mesmo porque essa pessoa pode ter alguns infartos silenciosos depois, né? Exatamente, pode piorar o coração. Por isso. Exatamente por isso. Tô estudando. Tô vendo. Fico feliz. É bom, né? Bom a gente demais. saber do coração. Isso. E é isso, assim, é muito individualizado. Então, se o paciente vier ter sintomas, a gente vai pensar, temos que fazer um cateterismo de novo? Nem todo paciente precisa ficar refazendo cateterismo. Não. Eu falo, o cateterismo ele é um exame invasivo. Então, a gente vai fazer diante de uma necessidade clara. Né? Mesmo eu estando nessa área, né, eu fazendo a hemodinâmica, estando lá no centro do cateterismo todos os dias, eu sei o quanto o exame ele pode ser invasivo e como tem riscos, né? Nada é isento de riscos. Então, é um exame que a gente vai indicar realmente se tiver necessidade. Então, o paciente ele teve infarto já no passado, tem esse histórico, tá apresentando aí uma dor no peito para caminhar, subir ladeira, ir na academia.
Opa, temos que investigar. Já temos que investigar com cateterismo? Às vezes não. Às vezes a gente, antes do cateterismo, pode pesquisar se está tendo sofrimento no músculo através de outros exames, como cintilografia e ressonância. E aí, se esses exames vierem positivos, aí a gente parte para fazer um novo cateterismo, com segurança de que o paciente precisa mesmo daquele exame. Boa, porque é uma ansiedade do paciente também, falar, doutora, pelo amor de Deus, eu quero fazer um cateterismo. Sim. E aí a gente tem que explicar, falar, olha, 1% que seja um pouquinho menos que isso, tem risco de complicações significativas, né? Exatamente, é algo que eu sempre ponho todas as cartas na mesa para o paciente. O paciente precisa entender pelo que ele vai passar, riscos e benefícios. Claro, a gente só vai fazer um exame se o benefício superar o risco, né? Se realmente tiver aquela indicação. Adorei a balança da balança do risco e benefício da medicina. A balança da medicina, exatamente. Não adianta, ótimo, ótimo, ótimo. A gente já conversou antes também, essa doutora maravilhosa, é impressionante como tem uma conexão muito legal, assim, por causa das especialidades e tudo, delícia, né, das ideias. Muito bom. Medicina é apaixonante, essa daqui é uma louca por medicina, pela cardiologia nem se fala. Apaixonada, Agora, a pergunta é, viver bem é viver mais feliz e positivo? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Isso daí eu falo que é o que todo mundo deveria buscar, né? Então, saúde e doença, né? Estamos aqui nesse podcast hoje. Fantástico. Então, a gente muito se fala, né, de doença, né? Mas na verdade, a gente quer o enfoque na saúde. Se eu puder prevenir e dar saúde para o meu paciente, né? Através da prevenção, educação em saúde, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Perfeito. Perfeito, sucesso. Mas temos a doença. Precisamos tratar aquilo ali. Não vamos fechar os olhos, vamos tratar para permitir que o nosso paciente, ou pelo menos tentar evitar ao máximo que ele não venha a ter complicações daquela doença ali, né? Mas eu falo, a medicina é muito, muito doença. Tudo a gente fala de doença, a gente estuda de doença e tudo mais. E eu tentei mudar esse meu enfoque aí há mais ou menos uns 2 anos, quando comecei o meu Instagram, de tentar educar em saúde, educação em saúde, né? Então, as pessoas precisam disso, eu sinto muita falta disso. Se a gente conseguir educar em saúde, o mundo vai mudar. Que a gente vai conseguir, com certeza, prevenir doenças. Com certeza. Mas eu tô vendo, eu fico muito feliz hoje que na medicina a gente tá tendo pessoas como você, né? Com esse enfoque que vai muito além do comercial, né? Isso. Vai do prazer e do nosso privilégio de levar a informação, né? Exato. A informação tem que ser compartilhada. Exatamente. E aí eu queria muito que você deixasse um recado para a galera também, para os seus pacientes e quem está vendo aqui. Tem que deixar um recadinho aqui também sobre o infarto, sobre os cuidados e tudo mais. Por favor. Bom, o meu recado, na verdade, é tudo isso que a gente conversou aqui e falar que eu gosto muito de tratar doenças, né? Eu estudei muito tempo para isso, me especializei, me subespecializei. Eu amo estar lá no centro de hemodinâmica, amo fazer os procedimentos de cateterismo, mas eu prefiro que o paciente não chegue lá. Eu prefiro que ele me encontre antes no consultório para a gente poder prevenir. Então, esse é o grande ponto e essa é a grande mensagem que eu quero passar para todos os pacientes e quem não é paciente, mas para compreender que a nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Perfeito, a gente quer saber onde te aprende mais, então preciso saber onde está o seu Instagram, como é que ele é? Com certeza, é DRA de doutora Luísa com S Boing, igual do avião. Igual do avião, que vai estar inclusive embaixo aqui, tá? Escrito aqui no nosso podcast lá na descrição, vai estar direitinho, é só clicar que você vai cair direto lá que tem muita informação. Lu, você é maravilhosa! Você é maravilhosa, também, você é perfeita, adorei. é incrível. Muito obrigada. Nossa, bom demais, obrigado mesmo pela sua presença, um tema que eu já estava ansioso para a gente abordar, que é o infarto, para a galera ficar esperta, porque é uma doença que você consegue, ficou claro aqui, né, Luiz, que dá para prevenir. Com certeza. Né, em grande parte dos casos. Isso mesmo. Muito obrigada. Adorei estar prazer aqui com enorme. você. Se inscreveu, comenta, participe, pergunte. E vamos trazer a Luísa de volta. Tem muita coisa. Coração fala, coração grita, coração sente, que coração não infarta. Tá bom? Por favor, não. Vamos prevenir. Por favor, não. Beijo, até o próximo episódio.